O que você tem que fazer para conseguir o sucesso financeiro? Você precisa começar a olhar para o futuro. É lá que você vai encontrar todas as respostas. Não adianta mais olhar para o passado. Então vem comigo que eu vou te dar algumas dicas através da palavra para que você possa conseguir alcançar o seu sucesso. Muito bem, pessoal. Vamos começar nossa aula agora. E eu quero contar algo para vocês. Algo que eu não costumo contar para ninguém, então vamos dizer assim que é um segredo que só você que está assistindo aqui essa aula vai saber. Eu me casei em 2013 com minha esposa Ellen. Hoje eu já tenho um filho de quase 3 anos, Israel. E tá chegando a Rebequinha, né? Rebequinha chega agora em julho e é uma grande alegria para mim. Mas o casamento nem sempre é fácil financeiramente, né? Quando eu me casei eu tinha um emprego, minha esposa também trabalhava. Mas houve um choque de consciência mesmo, de quando a gente se juntou, de fato, né? Porque até então a gente tinha nossas contas independentes, né? E não havia muito o que a gente fizesse juntos, né? A gente pagava nossas contas, mas quando a gente chega no casamento, as coisas mudam, né? Porque aí tem conta de energia, tem conta de água, de luz, de gás, de aluguel, disso, daquilo. E muitas coisas aparecem para você pagar que antes você não contava com isso, né? E eu, infelizmente, eu não me preparei adequadamente para aquele momento, né? Acabou sendo, assim, bem dificultoso aquela fase da minha vida. E as contas começaram a chegar e eu fui pagando e pagando. E até que chegou uma hora que, assim, estava bem apertado financeiramente. Eu não cheguei a ficar endividado nessa época, mas eu não sabia exatamente o que fazer e nem como corrigir, né? Então, eu comecei a olhar para o passado, olhar meus orçamentos e ver como eu gastava o dinheiro. E eu sempre olhava para aquilo e pensava, não, no mês que vem eu vou fazer diferente, eu vou tornar e fazer isso diferente, e acabava não fazendo, né? O que acabou atrasando, vamos dizer assim, a concretização dos planos de Deus na minha vida, né? Eu acredito que eu poderia, assim, estar muito à frente do que eu estou hoje, né? Muito adiante daquilo que eu conquistei. Poderia ter conquistado mais coisas, poderia ter prosperado mais, se eu soubesse o que eu vou dizer para você hoje, desde aquela época, né? Ou melhor, se eu soubesse quando eu tinha 18 anos, quando eu cheguei em Bauru e comecei a minha carreira aqui. Então, olhar para o futuro é essencial. E se a gente não fizer isso, infelizmente, nós não vamos conseguir conquistar o sucesso. Porque não tem como você olhar para o passado e esperar que o passado te ajude a conquistar o sucesso. É sempre para o futuro que a gente vai olhar. Pode ser que a causa da sua perda de capacidade financeira ou do seu endividamento pode não ter sido o casamento, como foi a minha. No entanto, pode ter acontecido outras coisas, né? Como uma conta que você fez e não conseguiu pagar, um cartão, um endividamento, uma faculdade que você começou e não conseguiu gerir bem o seu dinheiro. Então, muitas coisas podem acontecer e fazem com que a gente acabe não conseguindo conquistar aquilo que a gente poderia realmente de fato conquistar. E é verdade que geralmente essas coisas acontecem nas nossas vidas pelo simples fato de nós tomarmos decisões erradas, né? Decisões que acabam prejudicando o decorrer, né? E acaba atrasando nossas vidas. Eu não vou dizer para você que o seu casamento foi uma decisão errada, que sua faculdade, que o que você comprou foi uma decisão errada. Mas talvez o momento errado, ou melhor, né? A forma errada, né? Um casamento é sempre abençoado por Deus, então não pode ser que você tomou uma decisão errada, né? A não ser que você tenha feito algo que não estivesse nos planos de Deus, né? Enfim. Isso é comum também. No entanto, a verdade é que na maioria das vezes são decisões erradas de como a gente faz alguma coisa, né? Porque é errado você comprar um carro, é errado você querer se vestir melhor ou querer um produto melhor, um serviço melhor de determinada coisa, é errado você querer ter um plano de saúde melhor, é errado, sei lá, você querer comprar uma casa. Não é errado. Mas muitas vezes nós falhamos na decisão de como vamos fazer isso. Como isso vai se encaixar no nosso orçamento.
E é aí que está o grande problema. Aí que está o grande problema pelo seguinte fato: muitas vezes nós entramos nessas situações e nós não sabemos como sair delas, né? Aí bate aquele desespero, estresse, né? E muitas vezes os casamentos até acabam terminando por causa disso, né? Até aquele velho ditado, né? Quando o dinheiro sai pela porta da frente, o amor sai pela porta de trás. E eu já vi muitas vezes isso acontecer, sabe? Mesmo dentro da igreja essas coisas acontecem. Então a verdade foi o que aconteceu para mim começar uma mudança, um giro, né, de 180 graus, né? Porque o 180 graus é o seguinte, né? Você está indo numa direção e simplesmente Deus muda você para outra direção contrária, né? Isso é 180 graus, né? Muitas vezes as pessoas ficam girando em volta, né? Dando 360 graus e não saem do lugar, né? Mas quando Deus te dá uma direção, geralmente para você mudar realmente de fato de caminho e encontrar algo melhor. Foi quando eu consegui encontrar a sabedoria em Deus, foi quando Deus começou a dar um destino na minha vida, né? Até então eu não sabia o que a administração poderia trazer na minha vida, né? Como propósito. Eu trabalhava como um comprador numa rede de supermercado, mas aquilo não era um destino para mim, né? Aquilo era só um momento da minha vida, eu gostava de fazer aquilo, mas não era o que trazia o futuro, né? E hoje eu conheço o meu destino, que é ajudar vocês a saírem das dívidas, a saírem dos problemas financeiros e conquistar a sua liberdade financeira. Esse é o meu destino. Por quê? Foi quando eu comecei a olhar para o futuro e comecei a entender por que Deus me colocou para fazer aquela faculdade, por que Deus me deu a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, que é a maior e melhor e mais conceituada faculdade de administração da América Latina. E aí eu comecei a entender que aquela sabedoria que Deus estava me dando sobre o dinheiro, sobre finanças, era para ajudar o corpo de Cristo. E eu comecei a mentalizar isso no futuro, lá em 2013, logo após o meu casamento. Então, você que está assistindo aí esse vídeo hoje, comece a mentalizar as coisas na sua cabeça daqui para frente. Esquece o que aconteceu para trás. Esquece os seus problemas, esquece as suas dívidas. Não que você vai deixar de pagá-las, mas esqueça a forma como aconteceu. E comece a focar na realidade do que você quer que aconteça daqui para frente. E é isso que vai trazer a mudança de paradigma na sua vida. Através da palavra de Deus, eu quero motivar você a encontrar esse presente de Deus, que é você mudar a sua rota e fazer com que você encontre o seu futuro no propósito de Deus. Então vamos lá para a palavra. Em Eclesiastes 7,14 diz o seguinte: quando os dias forem bons, aproveitas o bem, mas quando forem ruins, considere uma coisa: Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Mas, Adriel, você não está falando para mim olhar para o futuro e Deus está falando que não vai te permitir descobrir sobre o futuro? É, exatamente. Porque ele é no sentido que você nunca vai saber como é de fato o seu futuro. Mas isso não significa que você não possa planejar, que você não possa buscar algo novo, que você não possa trazer para a sua vida algo com propósito. Porque quando você dá um propósito para a sua vida, um propósito para as suas finanças, as coisas podem mudar. É muito diferente quando você toma uma decisão simplesmente no calor do momento e vai lá e faz, e compra e gasta. E não há propósito naquilo, depois você acaba se endividando e trazendo desgraça para a sua vida. Mas se você tiver um planejamento e seguir o seu plano, você nunca vai cair nessa cilada. Essa é uma cilada que o inimigo usa muito para aprisionar as pessoas dentro da igreja, né? Mesmo dando o seu dízimo, mesmo dando a sua oferta, quem se aprisiona é você mesmo, você permitindo que Satanás coloque na sua mente aquela vontade do consumismo, e ele tem usado muito a mídia para fazer isso, né? A mídia tem trazido para dentro da sua casa coisas que você não precisa comprar, mas que te dão vontade de comprar, né? A mídia faz isso, o marketing faz isso, mas nós precisamos colocar nas nossas cabeças que quem decide a compra, quem decide o que nós vamos fazer, somos nós. E através do Espírito Santo, de sabedoria, nós podemos tomar as decisões corretas. Decisões que vão nos levar para o futuro em Deus.
Um futuro que Deus planejou para nós. Então nós vamos ter sim dias difíceis, dias bons, e isso é inegociável nas nossas vidas, né? A palavra mesmo diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo, então, ou seja, se ele venceu, ele está dizendo que nós vamos vencer também. Apesar de termos dificuldades, e por pior que seja a dificuldade que você está passando hoje, é completamente viável que você consiga sair dessa dificuldade e encontrar um caminho novo, encontrar um novo propósito em Deus. E é isso que eu quero trazer para a sua mente hoje. O que nós não podemos permitir que aconteça é que essa tensão, esse estresse que entra na nossa mente por causa de uma conta que precisa ser pagada, pagada não, né? Paga. O desespero de você querer saber como você vai pagar uma conta que vai vencer amanhã. Não deixe que essas coisas atrapalhem o seu dia, porque muitas vezes esse tipo de situação acaba encontrando espaço nas nossas mentes, acaba trazendo estresse para dentro de casa, briga, e isso não vai ajudar em nada o seu futuro. Não vai ajudar, isso vai atrapalhar, porque você brigado com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, não vai conseguir ter a mente limpa para conseguir pensar numa solução. Então você precisa encontrar uma forma de limpar a sua mente, uma forma de trazer lucidez à sua mente, mesmo nos momentos de dificuldades, né? A psicologia e a administração chamam isso de inteligência emocional. Você pode pesquisar aí depois a respeito disso, se você quiser. Mas basicamente é o seguinte, mesmo naqueles momentos de emoção, que o nosso psicológico está sob pressão, você consegue manter a calma e tomar a melhor decisão possível, no menor tempo viável. É isso que você tem que fazer. Muitas vezes nós estamos em situações precárias, tomamos decisões ainda mais precárias, que ao invés de tirar a gente do buraco, está levando mais para o fundo ainda, né? E é interessante eu ouvir esses dias na ministração a respeito do buraco de José, né? José foi lançado na cova, né? E é interessante que o primeiro irmão de José, ele jogou José na cova, não porque ele queria que José ficasse lá, mas ele era um pouco mais maduro que os seus irmãos, que queriam matar José. E o que ele fez? Ele pegou e falou assim, não, então vamos jogar José na cova, vamos dar uma lição nele, para evitar que os irmãos deles o matassem, né? E aí havia um segundo irmão, que quando esse primeiro se afastou, e eu acho, não sei se foi Judá, não lembro exatamente quem foi na história, mas esse segundo irmão o tirou da cova, mas só que ele tirou ele para ser levado para o Egito, né, onde ele seria escravizado. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes aquele que te joga na cova, ele não quer o seu mal, mas ele está tentando evitar um mal ainda pior. E aquele que está tirando você da cova muitas vezes não é exatamente o bonzinho da história. Ele está tirando você simplesmente para te mandar como escravo. Então a gente precisa começar a pensar nas situações de uma forma mais abrangente, né? Vendo e analisando por que aconteceu aquilo e aonde você vai chegar com essa decisão que você tomou. Você está me entendendo? Ficou claro para você? Então a gente precisa entender e sair do poço, rapaziada. A gente precisa sair do poço, né? Aí não importa se agora esse irmão que queria o seu mal ou queria o seu bem. A gente precisa dar um jeito de você sair do poço das dívidas aí e encontrar o sucesso financeiro. E como é que nós vamos fazer isso, né? Tem aquele velho ditado, né? E isso é uma verdade, cara. Porque a realidade é o seguinte, se sua mente está limpa, se sua mente está sã, o seu corpo está são. Por que as pessoas dizem isso? Porque, se você não tem estresse, se você não vive uma vida difícil, não vive uma vida complicada, né, cheia de problemas, é muito mais fácil de você conseguir lidar com as situações, lidar com as dificuldades e lidar com o que vem acontecendo na sua vida, do que se você tiver com um monte de problema na cabeça e não conseguir resolver nenhum. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: sabe aquela folha branca de sulfite? Aquela folha branca de sulfite. Imagina que sua vida está naquela folha, mas você já rabiscou, já pintou, já amassou toda ela. E permita que nesse momento Deus venha restaurar a sua mente, restaurar
a sua relação com Ele, restaurar a sua vida, restaurar o seu passado. De uma forma como quando você recebeu a salvação, seus pecados foram apagados. Não que as suas dívidas vão ser apagadas, não é isso. Mas que as preocupações com as suas dívidas, o estresse, serão apagados da sua mente. Você precisa começar a viver um gatilho de sucesso na sua cabeça. E é isso que vai trazer o verdadeiro resultado para a sua vida. Afinal, se você consegue trazer uma mentalidade de sucesso para dentro da sua casa, para dentro da sua família, as coisas vão começar a andar. Não tem como você viver sem que o sucesso esteja impregnado na sua vida. Não tem como você ter sucesso se isso não for parte de você. Se isso não for parte de quem você é. Então o sucesso tem que fazer parte de você. Simples assim. Então você vai ser aquela folha, agora você coloca os seus problemas, peça para Deus para que Ele te tire de todo o estresse, te livre de toda mentalidade de fracasso, de derrota, toda mentalidade que vem para trazer frustração na sua vida, para que Ele apague com uma borracha, que você apague da sua mente com uma borracha os seus erros, para que você possa ter, então, uma mente limpa para tomar as decisões corretas. Isso é o que vai trazer sucesso para você. Isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai trazer paz para sua família. Por quê? Porque a hora que chegar o problema, você já vai saber o que fazer. Você está com a mente limpa. Você está com o Espírito Santo, está com a sabedoria do seu lado. Qual a chance de dar errado quando a sabedoria está do seu lado? É nenhuma. Porque Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai estar ali cooperando, te dando a direção, e é isso que vai fazer com que o sucesso alcance a sua casa de fato. Muitas vezes a gente está lá no fundo do poço, né? Isso já aconteceu comigo, e a gente começa a pensar assim, mas como é que eu vou sair desse fundo do poço? Tu olha para cima assim e não enxerga nada, não consegue ver mal a luz lá em cima do túnel, né? Então a realidade é que quando você está no fundo do poço realmente é difícil. Então você precisa mentalizar como você olharia para aquele poço, como você desceria ou subiria daquele poço se você estivesse lá de cima. Porque aí é diferente, né? A decisão é diferente. Como você vai fazer? Se você está lá em cima, você está olhando, você já começa a ver onde estão os furos na parede para que você possa apoiar suas mãos, seus pés para você sair, ou uma corda, ou sei lá, qualquer outra solução. Você consegue enxergar, por quê? Porque você está vendo de cima para baixo. Então mentalize que você já tem sucesso, que você está lá em cima, e que se você encontrasse uma pessoa que estivesse na sua situação, o que você diria para ela? Como você ajudaria ela a sair das dívidas? Como você ajudaria ela a vencer a dificuldade que ela está vencendo? Então é nesse lugar que você precisa se colocar. É nesse ponto, porque é nesse ponto que as ideias vão começar a chegar na sua mente. Vai começar a brilhar a luz do Espírito Santo na sua vida, na sua mente. É nesse lugar que você precisa estar. Então coloque-se nesse lugar, você precisa se colocar nesse lugar. Você precisa ter em mente também que muitas vezes quando a gente está no fundo do poço não vai aparecer ninguém para te ajudar. E isso é uma verdade. E é por isso que eu estou aqui, para te ajudar. Mas pode ser que ninguém da sua família te ajude. Pode ser que ninguém no seu trabalho, ou sei lá, qualquer outra relação de amizade você tem, vai te ajudar. Então esqueça as pessoas, faça por si só. Peça ajuda, evidente, quando você precisar. Mas se a pessoa se recusar, encontre outra opção. Não pare para ficar chateado. Ai, mas essa pessoa, eu esperava tanto dela. Nunca espere nada de ninguém. Se você não esperar nada de ninguém, você nunca sairá frustrado. Espere somente do Senhor. Do Senhor você pode esperar. Ele é a única pessoa nesse mundo que não vai te deixar, que vai te ajudar em qualquer poço que você entrar, ainda que não seja Ele quem tenha te colocado lá. Por mais que seja por erro seu, Ele vai te ajudar a sair de lá. Certo? Então, a única preocupação que você tem que ter é estar concentrado em Jesus, estar concentrado naquele que te criou, aquele que te deu um propósito. Opa! É nele que você tem que estar concentrado. Esse microfone aqui tá perto, né? Tá atrapalhando. Então, é nele que você precisa se concentrar para sair do fundo do poço. Planejar, se concentrar, ver o que é o propósito de Deus na sua vida. Então eu quero te dizer uma coisa, se Deus te permitiu chegar onde você chegou, é evidente que algo Ele quer que você aprenda, né?
Ele não faz, Ele não permite nada nas nossas vidas sem um propósito. Deus é muito dinâmico. Então me diga, qual é o propósito de Deus de ensinamento? Por que Ele permitiu que você chegasse nessa situação? Porque muitas vezes a gente tem aquela mania de culpar as pessoas, né? Ah, foi por causa desse, foi por causa do outro, foi por causa da empresa que não me ajudou, foi por causa do governo. Mas não, cara, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é de quem fez, a culpa é de quem decidiu. Você tem o poder da decisão nas suas mãos. Você decide qual é o seu sucesso ou o seu fracasso. E mais ninguém tem esse poder. Jesus fez você para um propósito de sucesso. Então eu te pergunto, o que você precisa aprender com esse fundo de poço que você está? Será que é aprender a entender como não se endividar mais? Será que é aprender a não se estressar mais? Ou aprender a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa sem orgulho de pedir ajuda, uma pessoa que busca o melhor para as outras pessoas? Eu não sei. Qual é a lição que Deus quer te dar? Qual é a lição que você espera aprender com essa situação que está acontecendo com você? Isso é importante porque a gente precisa imaginar o seguinte: se Deus permitiu, algo Ele quer para nós. Algo importante. Algo importante. Porque nada é mais importante do que a verdade de Cristo, né? E acontece que muitas vezes nós nos colocamos em situações que não deveríamos estar. E acontecem coisas que não deveriam acontecer. Então você precisa aprender o seguinte: o que não fazer mais para que isso não aconteça novamente, né? Aquela velha história, né? Ah, o cara pisou na casca de banana, escorregou, caiu, se quebrou todo, se ralou, né? Foi parar no hospital, quebrou o braço. O cara se recupera e ele tá andando na rua, ele vê outra casca de banana a 5 metros dele. Ele olha para aquela casca de banana e pensa: meu Deus, eu vou me quebrar tudo de novo. Ou ele pensa: não, eu não vou mais pisar nessa casca de banana, pelo amor de Deus, né? Já passei aí 20 dias no hospital, tudo quebrado, né? Não quero mais isso para minha vida. E qual é a decisão que você toma hoje? Você vai continuar pisando na casca de banana? Ou você vai passar por ela e não vai pisar mais e não vai voltar nunca mais a pisar? Então qual que é a casca de banana do seu fundo de poço? Coloque na sua mente para você nunca pisar mais nela, para você não passar mais por isso, está bem? Então, a sua casca de banana pode ser o endividamento, as compras desnecessárias, o estresse com a sua família, com sua casa ou com aqueles que moram com você. Pode ser a mente poluída com fracasso, que muitas vezes quando a gente chega nessa situação, a gente começa a pensar que a gente é um puro fracassado, que a gente não tem solução, que nada que a gente faz é bom. Então você precisa tirar isso da sua mente. Ou então a visão ofuscada, que você não está vendo o real motivo de você estar aí. Então, se você não está vendo qual é o real motivo de onde você chegou, você precisa parar para pensar e fazer as 5 perguntas, dos 5 porquês. Porque às vezes você olha para uma situação e pensa assim: ah, não, eu estou aqui por causa disso. Vamos dar um exemplo. Eu estou endividado porque eu gastei dinheiro demais no cartão. Mas aí vem a segunda pergunta: por que você gastou dinheiro demais no cartão? Ah, porque eu precisava comprar uma televisão. Será que precisava mais mesmo? Por que você precisava comprar uma televisão? Porque eu queria simplesmente uma TV maior por causa do conforto. E por que você precisava mais desse conforto? Porque eu simplesmente queria ter uma vida melhor. Então, na verdade, o que te levou ao endividamento foi querer ter uma vida melhor com um dinheiro que você não podia pagar. E essa é a realidade. Você não está endividado porque você gastou demais. Você está endividado porque você quis ter uma vida que naquele momento não pertencia a você. Vamos ver outro exemplo? Ah, por que eu estou endividado? Ah, porque eu comprei uma série de roupas que eu queria comprar. Mas por que você queria comprar então? Ah, eu queria comprar porque as pessoas com quem eu andava estavam sempre, bem vestidas, nos trinques. Então eu queria andar igual a elas.
Mas por que você queria andar igual a elas? Simplesmente porque eu queria estar num lugar junto com elas e me sentir semelhante a elas. E por que você queria se sentir semelhante a elas? Porque eu acho que a vida que elas levam é uma vida melhor do que a minha. E eu quero estar com elas porque eu quero viver uma vida igual a delas. Ou seja, você gastou dinheiro para agradar pessoas que talvez nem gostem de você, porque se elas gostassem de você, elas te aceitariam do jeito que você é, e não do jeito que elas são. Então você se endividou por causa de pessoas que você queria agradar, que talvez nem gostem de você. Nossa, grave, né? Então a realidade é que muitas vezes a gente faz coisas, a gente se endivida pensando que simplesmente se endividou por causa daquilo, e a grande resposta está lá nos 5 porquês. Então façam essa pergunta e vai trazendo como um novelo de lã, né, de linha, você vai trazendo a resposta, e uma resposta até que você chegue na verdadeira resposta, você possa tratar com veracidade qual é o problema, porque é ali que você vai encontrar a verdadeira resposta, a solução para onde você errou para chegar no fundo do poço. Então, pessoal, continuando, seguimos para a nossa segunda passagem bíblica, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que eu falei lá no comecinho começa a ficar muito claro. Esquecer o seu passado. Esqueça o seu passado. Aqui ele diz o seguinte: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Então abandone tudo que ficou para trás, todo o pensamento errado, tudo que você fez de errado. Peça perdão a Deus, passe uma borracha e comece de novo. Comece de novo de uma forma melhor, de uma forma com que venha trazer sucesso para a sua vida. E depois ele continua falando: e avançando para os que estão adiante de mim, ou seja, comece a olhar para o seu futuro, olhe para o seu presente, comece a fazer diferente, comece a buscar um sucesso diferente naquilo que você faz. E prossigo para o alvo, aqui é a parte central desse versículo. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Porque aqui você pode levar para qualquer situação da sua vida, tanto amorosa, relacionamento, de trabalho, estudantil, universitário, qualquer coisa, e principalmente as finanças. Se você não tiver um alvo claro, um objetivo, você nunca vai alcançar. Ou seja, qual é o seu alvo? É sair do endividamento? É buscar uma situação melhor para a vida financeira da sua família? É comprar um carro? É comprar uma casa? É pagar o cartão? Eu não sei qual é o seu alvo. Mas escolha esse alvo e comece a correr atrás dele. Comece a fazer com que as coisas tenham um destino na sua vida. Porque é dessa forma que você vai alcançar o prêmio que está escrito aqui, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, mesmo que você esteja no mais profundo poço que você pode ter estado na sua vida, você precisa de um alvo. Esse alvo é sair do fundo do poço. É encontrar uma saída desse poço e nunca mais voltar para ele. Esquecer de que você está no fundo do poço e começar a ter uma vida de sucesso, mesmo que você continue lá. Porque é isso que vai trazer a verdadeira paz para você, começar a agir como uma pessoa que tem sucesso. E o que é uma vida de sucesso? É pensar como uma pessoa de sucesso. Ainda que a situação não mostre o sucesso, então as coisas que você precisa colocar na sua mente é o seguinte: é você esquecer do seu passado, se perdoar, mas se perdoar com verdadeiro arrependimento, não com remorso do que você fez. O remorso, você pode simplesmente ficar chateado com aquilo, triste, mas voltar a fazer, a tornar aquele fato corriqueiro na sua vida. E o arrependimento é quando você muda de direção de fato, quando você entende que aquilo não serve mais para você e que você quer algo novo na sua vida. Não, eu decidi mudar a minha vida, decidi tomar uma decisão diferente e não vou voltar mais atrás. Isso é o verdadeiro arrependimento. Isso também serve para as finanças, não simplesmente para o pecado, né? Como a Bíblia
menciona que nós precisamos se arrepender, mas também para suas finanças, se arrepender de ter errado no cartão, se arrepender de ter feito contas que você não precisava, enfim, nunca mais voltar a fazer esse tipo de erro. E sempre prosseguir para o alvo, né? E aqui está a grande sacada, né? Quando a gente encontra um alvo para a gente seguir, a realidade muda. Por que a realidade muda, né? Comece a imaginar, mentalize, a gente está bem próximo aí das Olimpíadas, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas estamos chegando aí nas Olimpíadas, né? E aí a gente vai acompanhar aquelas provas maravilhosas, pessoas, né, gritando na galera, a torcida, e o corredor dos 100 metros rasos ali está lá concentrado na pista. E ele está mentalizando tudo aquilo que ele treinou nos últimos 4 anos para aquele momento. Então ali há duas coisas, né? Quando solta o tempo para a corrida, dispara os corredores. E ali são apenas 10 segundos de corrida. São 10 segundos para você resolver quem será o campeão. E naqueles 10 segundos, ele pode simplesmente olhar para toda aquela torcida, olhar para a família, se deslumbrar com aquilo, e de repente, quando ele olha, os adversários já passaram por ele. Em apenas 10 segundos isso tudo acontece na nossa mente. E aí vence outra coisa nas nossas mentes. Nossa, o cara já me passou, agora eu estou perdido. É exatamente dessa forma como acontece na vida. Uma decisão rápida, uma decisão fora do esquadro pode te trazer um grande prejuízo. Então você precisa estar focado, assim como aquele corredor, em terminar a corrida. Depois que você terminar a corrida, você olha para os seus adversários, você olha para quem está na plateia, mas aquele momento, o momento da corrida, você precisa estar muito concentrado no que você está fazendo, muito concentrado no seu alvo para que você possa atingi-lo. Então as coisas que podem te distrair podem ser outras coisas, não vai ser um corredor, porque você não é um atleta, né? Mas pode ser o banco, pode ser as suas dívidas, desemprego, o cartão, os juros, sua própria família, né? Mas você precisa vencer e ter uma crença nova de sucesso. Vencer e ser um campeão. Em Tiago 14, 13 e 16 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali 1 ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. E em vez disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, o que está dizendo aqui? Que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente faz planos, né? A gente se prepara, mas a gente não sabe. Pode ser que aconteçam coisas boas ou coisas ruins. E essa é a realidade. E outra coisa interessante que diz aqui é que as nossas vidas são como neblina. Você já viu neblina? Já teve neblina na sua cidade? Aqui na minha cidade tem bastante, geralmente pela manhã. Trabalho num prédio, no 5º andar, no escritório, e às vezes eu chego no prédio, tá aquela neblina, 8 horas da manhã, aquela neblina bonita, você não enxerga muito longe, e aí passam-se alguns minutos, já pelas 8h30, quase 9 horas, já não existe mais neblina, porque o sol veio e já dissipou toda a neblina. Então, é assim que Deus vê as nossas vidas. Porque para ele um dia como 1000 anos como um dia, para ele o tempo é uma coisa infinitamente superior do que aquilo que a gente pode entender. No entanto, para as nossas vidas é como uma neblina. Hoje eu tenho 33 anos, mas eu posso ver na minha mente, cara, quando eu era criança ainda, e eu via, eu me vejo ainda brincando com os meus amigos, eu tenho várias lembranças na minha mente que parece que, nossa, foi agora há pouco. Aí eu pensando um pouco mais, eu me vejo já entrando no ensino médio, conhecendo outras pessoas que eu conheci, e eu imaginando que talvez aqueles amigos estariam para o resto da minha vida, e hoje eu não tenho mais contato com nenhum deles. Um pouco mais para frente eu me vejo no meu primeiro dia da faculdade,
né? Quando eu entrei na faculdade foi até interessante, porque eu não esperava, né? Eu era um garotão, 19 anos, fui pra faculdade de shortão e regata no primeiro dia, e aí entrei, tinha uma banda, né, na porta da faculdade, né? Tipo uma orquestra, né? Tudo, né, bonitinho e tal. E eu daquele jeitão, né? Molecão ainda. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Olha só a pompa desse negócio e eu de shorts e regata aqui, que vergonha, né? E depois um pouco mais, já acabou minha faculdade, terminei meu TCC em 2009. Depois eu fui fazer minha pós-graduação, me casei em 2013 e hoje eu tô aqui, ó. 2021, 33 anos. Contei um pedaço da minha vida em poucos segundos e foi muito rápido. E eu sei que até o fim da minha vida eu quero viver pelo menos uns 200 anos aí, né? Eu quero viver uns 200 anos por aí e eu sei que isso vai passar muito rápido, né? Se a gente não for arrebatado. Enfim, né? Seria muito bom, né? Não queria morrer, não. Né? Então, as nossas vidas são como a neblina, né? E a verdade é isso. Se você não planeja agora o que você quer ser de acordo com o propósito de Deus, você vai envelhecer e vai chegar no final da sua vida e seu grande arrependimento vai ser olhar para trás e pensar, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Ou, o que foi que eu não fiz? Quantas pessoas eu poderia ter alcançado? Quantas vidas eu poderia ter mudado e eu não cumpri o propósito por causa de endividamento, por causa de não saber lidar com o dinheiro ou por causa de outras coisas? Então essa é uma realidade. Eu imagino que seja a maior dor de um ser humano é chegar no final da sua vida e descobrir que a vida dela não vai deixar nenhum legado. Então qual é o legado que você quer deixar para o futuro? Seus filhos, sua família, aqueles que virão após você. Se é um legado de fracasso, um legado de sucesso, porque é muito fácil as pessoas esquecerem aqueles que não tiveram sucesso. Mas é muito fácil também se lembrar daqueles que tiveram sucesso, né? Então não importa como você está hoje, mas importa como você vai terminar, né? Davi fez muita besteira na vida dele, né? Traiu, cometeu assassinato, mas o que as pessoas se lembram é do maior rei da história, o rei Davi, o grande, poderoso. E é isso que você precisa ter na sua cabeça, que você, por mais que você tenha errado até agora, você ainda assim pode corrigir os seus erros e se tornar uma pessoa melhor, sem se vangloriar daquilo que você espera. Se Deus permitir, você faz, se não, você refaz o planejamento e tenta de novo, até você encontrar o propósito. Jeremias 29:11. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês a esperança e um futuro. E agora, para a gente finalizar, a melhor parte, né? Ele conhece os planos que Ele quer realizar em nós. Muitas vezes nós não temos noção de qual é o plano que Deus quer realizar nas nossas vidas, né? Como eu citei lá no começo, falando a respeito de Ana e seu filho, que foi Samuel, né? Ana queria simplesmente ter um filho, mas Deus tinha um plano muito maior para esse filho. Ele se tornaria um dos maiores profetas, o sacerdócio daquele momento, do país de Israel, né? Da terra prometida. Então, muitas vezes você está pensando que, eu só quero sair das dívidas, eu só quero isso ou aquilo, mas Deus tem algo muito maior para você. Ele tem planos de te fazer prosperar. E o que é prosperar? Segundo o dicionário, é abundar em tudo o que é bom. E o que é bom na vida, né? O dinheiro é bom também, né? Então faz parte do prosperar, né? Então ter dinheiro faz parte da prosperidade de Deus para a sua vida, né? O dinheiro te traz inúmeros benefícios, né? Então colocamos ele na lista de coisas que Deus vai abundar e prosperar na sua vida, certo?
Que o dinheiro não traz felicidade. Não, você tem razão, o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda comprar. Ele manda comprar o conforto, ele manda comprar as coisas com mais rapidez. Ele manda comprar a melhor escola para os seus filhos, que vai proporcionar a ele uma oportunidade melhor depois. Ele manda comprar o plano de saúde, que vai te dar um atendimento melhor. Ele manda comprar um carro, ele manda comprar uma casa, coisas que você precisa. Então, eu acho assim... ínfimo a gente dizer que o dinheiro não vale nada. O dinheiro vale, o dinheiro é o seu tempo. Você ganha dinheiro, eu ganho dinheiro. Não, você não ganha dinheiro. Você trabalha para ganhar o seu dinheiro, é o seu tempo. Então você está dizendo que o seu tempo não vale nada. Porque o dinheiro é tempo. Dinheiro, o que você compra? O que você compra com dinheiro? É tempo. Você vende lá 4 semanas do mês por 5 dias ou 6 às vezes. Pelo menos 8 horas por dia. Faz as contas aí quanto tempo você trabalha para ganhar o seu salário e divide ele pelo tempo de horas, o seu salário pelo tempo de horas, e veja quanto vale o seu tempo. É só isso mesmo que você vale? É só isso? Você precisa valer mais, você é filho do rei. Você precisa prosperar, você precisa abundar nas coisas que Deus quer para a sua vida. E outras coisas, Deus continua falando no versículo, são planos que não causam dano. Ou seja, muitas vezes a gente está no fundo do poço. Mas, cara, não é um plano de Deus você está no fundo do poço. Você está vivendo um propósito de vida que não é seu. Essa é a realidade. Então você precisa viver algo que não te cause dano. É isso que a Bíblia fala para você. Definitivamente esse não é um plano de Deus para você. Né? E depois ele fala planos de ter esperança. Quando você vive um propósito de Deus, você vive um propósito, uma esperança. Eu, com esse canal do Finanças em Cristo, eu tenho um propósito de trazer para quem está me ouvindo a esperança de sair das dívidas, a esperança de prosperar, de abundar financeiramente. Essa é a minha esperança, a esperança que Deus me deu através desse propósito. E qual é o propósito? Qual é a sua esperança? Se você vive uma vida que não te dá esperança, essa não é a vida que Deus planejou para você. Não é. A vida que Deus planejou para você, existe um propósito nela. Existe algo que eu posso dizer como... pense no melhor jogador de futebol que você conhece. Uns vão falar que é Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, não importa. Seja lá qual for, você escolha um. E se ele não tivesse sido um jogador de futebol? Ele seria só mais um. Fora do propósito. Mas Deus deu aquele talento para ele. E ele se tornou quem é por causa do talento dele. Porque ele decidiu fazer o propósito. E aí não importa se você é justo ou você é ímpio. Deus tem um propósito para todos. E se você ainda não encontrou o seu, você precisa encontrar. Porque é Ele que vai te dar esperança. E por último, Deus quer te dar um futuro. E o futuro é olhar para o seu caminho adiante e saber que há prosperidade, há amor, há paz e tudo que há de bom em Deus. E o que você precisa para acontecer isso? É simples. Você precisa ver o futuro. Você vai entender mais para frente que nós vamos conversar isso. Olhar o seu orçamento sempre no mês adiante, no mês posterior. Olhar sempre no mínimo 6 meses para frente. Isso vai fazer com que você encontre soluções financeiras. Isso é o que vai trazer solução para a sua casa, solução para o seu dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença naquilo que você vai fazer. Aquilo que você vai decidir como propósito. Então é isso que eu tinha para hoje. Eu quero que Deus te abençoe e até a próxima aula. Estamos juntos. Espero você lá. Um abraço.